Olá, hoje a gente vai conversar com um convidado muito especial sobre tudo que está acontecendo na nossa vida nos últimos mais de 6 meses. Meu convidado de hoje é dedicado, observador, objetivo, natural de São Paulo, mas criado no Rio Grande do Sul. O filho do seu Moisés e da dona Emilda é médico veterinário. Marida Valesca é presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, professor titular da FEVALE, mestre e doutor, pai do Pedro e da Luísa. Ele é virologista, trabalho com virologia humana, animal e ambiental. Hoje teremos uma conversa de peso com Fernando Rosaldo Spilk. Doutor Fernando Spilk, vou evitar te chamar de doutor, mas é que é tão natural isso. Seja muito bem-vindo para essa conversa de peso, doutor. Rodrigo, é sempre um prazer conversar contigo e eu agradeço muito o convite, muito especial da gente fazer esse papo. Conta um pouquinho para nós aí de quem é o Fernando, né? A gente viu esse nome onipresente nos últimos 6 meses. Rio Grande do Sul e Brasil inteiro te chamando, querendo conversar muito sobre tudo que está envolvido nesse nosso novo dia a dia. E de repente a gente descobre que aqui, pertinho da gente, na nossa Universidade Fevale, na nossa região, a gente tem uma autoridade desse cacife nesta área que é tão aparentemente, não vou dizer desprezada porque não é o termo, mas que não aparece no dia a dia, né? Natural de São Paulo, Fernando? Sim, na verdade, o pai e a mãe viviam e se conheceram em São Paulo, os dois são do Rio Grande do Sul. Dois E, gaúchos. e acabaram, né, aquela história de toda hora alguém vai para São Paulo, para o Rio, para o eixo centro do país, por diferentes motivos. E eles estavam lá, se conheceram e começaram a viver juntos, etc. Em algum momento eu nasci. Aí eu fiquei 10 meses em São Paulo, e depois de nascido, e aí viemos para o Rio Grande do Sul de volta, né? Eu fiz esse movimento na minha vida 2 vezes também, porque daí eu fiz toda a minha formação aqui até o final do mestrado, e aí quando fui fazer o doutorado, estava entre fazer aqui, fazer em São Paulo, e acabei indo para Campinas. Aí fiquei lá o tempo do doutorado, mais um tempinho de pós-doc, trabalhando também na indústria de vacinas e outras aventuras assim. E aí retornei para o Rio Grande do Sul. Aí uma segunda-feira de manhã, a minha filha mais velha, a Luísa, tinha nascido há uns dias, estava com menos de um mês, e a gente estava louco para voltar para o Rio Grande do Sul, né, que é uma bobagem que os gaúchos fazem com muita frequência. E aí eu fui olhar uns anúncios, estava procurando emprego, né, procurando possibilidades de concurso, né, porque eu queria ficar nessa vida acadêmica, e eu trabalhava também, além de um pós-doutorado que eu fazia na Unicamp, eu tinha uma assessoria que eu prestava para projetos de laboratórios, produtores de vacinas veterinárias, etc. Eu estava indo viajar por causa dessa assessoria um dia, e acabei acordando muito cedo, porque com a nenê pequena, ela acordou para mamãe, etc. E daí eu, não, vou sentar e vou dar uma olhada no que está acontecendo no mundo aí, no computador, né? E entrei e tinha um anúncio, né, de que a Fevale buscava pesquisadores. E eu tinha uma impressão muito boa da Fevale, da região, e etc. E olha, vou me candidatar. E aí naquele ano, ali, isso era dezembro, no final do ano eu vim, fiz concurso, isso foi final de 2007, comecei a trabalhar aqui em 2008, em fevereiro de 2008. E da virologia, dessa coisa que falam do reconhecimento, etc., na verdade, o que acontece é que o diabo sabe mais porque ele é velho, né? Então, eu comecei muito cedo na virologia. Eu vou fazer 25 anos de virologia agora, no outro ano. E eu tive um auxílio muito grande, que eu fui, desde a graduação, durante a graduação, trabalhei com o professor Paulo Rê, que é um dos caras que, junto com outros virologistas, alguns poucos virologistas, iniciou a virologia no Rio Grande do Sul há algumas décadas atrás.
E ele, na generosidade dele, que eu tento repetir com os alunos de dar oportunidade, ele disse, não, vem aí, começa a trabalhar. E aí estou aí faz tempo já. E aí, como a gente já viu alguma coisa, né, e a gente vem se preparando ao longo do tempo, né, essa minha formação também, que tem uma caminhada dentro da veterinária e auxiliando em projetos da área da medicina também, da biologia geral, aí me proporciona que eu chegou esse momento agora, né, e aí eu tinha uma caminhada também na Sociedade Brasileira de Virologia, né, e da qual eu sou presidente até o final do ano. Então, foi isso. Aí que e o pessoal, por algum motivo, começa a procurar a gente, né, lá em janeiro para perguntar desse assunto. E eu de início achava que a gente ia passar por isso muito bem, mas não passamos. Então, a expectativa nossa toda era de que isso não chegasse com a força que veio. Aliás, começo de março a gente não imaginava tudo que estava chegando aí, né? Incrivelmente, depois de tudo que a gente viu já em outros lugares do mundo. Eu te diria assim que para nós virologistas, durante janeiro até o finalzinho de fevereiro, que é quando chega a doença no Brasil, nos parecia, nossa, se trabalhar direitinho a gente segura esse negócio bacana. O problema é que a sociedade não trabalha direitinho, né? Nem nós, nem outros países. O negócio chega na Europa e vira um descalabro. É muito Uma loucura, diferente né? você atuar no Ocidente, né? E aí, quando chega na primeira semana de março, eu me lembro disso assim muito presentemente. Para mim caiu a ficha. Esse negócio vai ser violento. E dali em diante não parou mais, né? Chegou ali por volta do dia 13 para virada para o dia 16, para aquela segunda-feira fatídica, né, em que tudo no mundo parou no Brasil, né? O Brasil estancou tudo. A partir dali, realmente, assim, a gente começou a ter que lidar, ter que enfrentar isso, né? Então, muito difícil para todos, e eu posso garantir para vocês, para quem está no olho do furacão, muito cansativo também. Eu imagino. E ainda sem data para terminar, né, doutor? Vamos conversar um pouco sobre isso na nossa conversa aqui. Mas como é que foi essa oportunidade dentro da Universidade Fevale de ver nascer o teu curso, né? O curso que te graduou, né? A veterinária foi um barato, porque o que aconteceu? Quando tu procurou veterinária, provavelmente tu ainda não enxergava a virologia. Não, de forma alguma. Quem começa a faculdade de veterinária, existe uma coisa que é certa na faculdade de veterinária: você vai entrar para ser médico de cães e gatos ou para ser médico de grandes animais. Depende das tuas paixões de criança. Mas uma coisa também é certa: você não vai fazer aquilo que planejava. E a veterinária é uma ciência muito ampla, né? A gente, desde fazer esse negócio tão legal, que eu particularmente ainda pratico, que é medicar animais, até cuidar de gente. Então, né, trabalhar nessa retaguarda das doenças infecciosas, etc., é muito amplo, né? Quer dizer, ninguém bota um pedaço de queijo na mesa, ninguém toma um leite, ninguém toma cerveja se não tiver o trabalho de um veterinário cuidando da parte de segurança alimentar, etc., e por aí vai. Então, assim, por isso é fascinante. Você não fica agarrado em nada, você tem milhões de opções. Quando foi nascer o curso aqui, foi uma coisa muito grata pelo seguinte: eu sempre militei muito nessa área da saúde única, né? Acreditar que alcançar a saúde para a população humana é um conjunto de tarefas que depende de saúde ambiental, depende de cuidar da saúde dos animais e da saúde dos humanos, para ter bem-estar para a sociedade. E era bem a época em que isso vinha sendo muito exigido dos cursos novos de veterinária. Então, o nosso curso nasceu com essa ideia. Então, foi muito agradável trabalhar com ele, né? Eu tive oportunidade, tive auxílio de outros colegas, mas poder trabalhar desde o princípio, né? Um pouco na posição assim de mais ou menos gerenciar esse processo e poder colocar essas ideias adiante. E é como o nosso curso funciona. E é muito grato pelo seguinte, Rodrigo, tu, né, tu tá numa profissão. É muito agradável tu passar o que tu conhece, o que tu viveu, né, e tentar impressionar, impregnar na mente de outras pessoas
uma certa visão, que até pode estar errada, mas uma certa visão do que é o atuar naquela profissão e tudo, né? Então, é uma opção muito grata. Eu sempre tive muito carinho por todos os cursos em que eu trabalhei. Hoje mesmo sou coordenador das Ciências Biológicas, é um curso que eu sempre adorei, eu Você gosto é muito coordenador dos dois cursos. dos dois cursos, né? Mas eu gosto muito das ciências biológicas, eu tenho maior admiração pelos meus colegas biólogos, porque eu tive uma formação após a graduação muito ligada a isso, né? Dei aulas aqui na medicina, dei aulas na enfermagem aqui em outros locais, são cursos que eu gosto muito, mas é claro que a gente acaba nutrindo um carinho especial pela profissão da gente, que a gente conhece mais a fundo, se identifica muito com aquelas angústias que sabe que os alunos vão passar, porque a gente também passou. E eu acho que ser professor tem isso também, como a gente rememora muita coisa, a gente se mantém jovem, né? Porque tu tem que estar recuperando aquelas emoções. E nesse ponto é uma coisa que o curso de veterinária me proporciona. Eu vejo às vezes a angústia deles lá com as primeiras disciplinas, eu também passei por isso, né? É interessante. É interessante. Fernando, e como é que foi o caminho para e como é olhar e viver esse micro-universo, né? Que é gigante. O mundo da microbiologia e da virologia, ele é muito exigente. É uma área específica da ciência em que, quando tu vê, tu tem que entender de como funciona a genética, o DNA, o RNA, todas essas coisas que dão medo para a gente no colégio. E eu ainda tive uma situação mais louca na minha caminhada. Foi o seguinte, trabalhei muito com doenças de animais, atingindo o sistema nervoso, outros órgãos dos animais, então tinha que estudar coisas que normalmente a gente não estuda, não precisa estudar para a vida diária, digamos assim, de veterinário. Trabalhei com doenças humanas e a Fevale acabou me levando a um universo ainda mais doido, que foi o seguinte, eu vim para cá para trabalhar no nosso, até hoje, mais antigo, curso de qualidade ambiental, programa de pós-graduação em qualidade ambiental, que eu tive a honra, inclusive, de coordenar por um tempo. E aí eu tinha que trabalhar com o meio ambiente. Trabalhei muito tempo, trabalho ainda com vírus na água e etc. Nessas doenças que causam diarreia em seres humanos e animais se transmitem pela água. Hoje E aí, falar rotavírus parece desprezível, de tanto que a gente viu coisas horríveis. tadinho, né? Continua com os mesmos problemas, mas não tá esquecido, tá? Tá dando risada só. Mas o que acontece? Pô, eu tive que fazer mais 2 doutorados, porque daí você tem que entender de clima, tem que entender de chuva, tem que entender de temperatura, tem que entender. Em algum momento, o virologista tem que entender de origem da vida, de um monte de loucuras, né? Então, assim, para quem gosta de estudar, essa área da microbiologia é fascinante. Agora, se o cara não gosta, realmente, é terrível. Tu não consegue parar, entendeu? Doutor, a gente lembra da época de colégio, sei lá, aquelas coisas assim. Lembra? Eu fico me colocando no meu lugar, que tem uma vaga lembrança lá dos plateumintos, nemateumintos, É. da diferença de vírus, de bactérias, né? Das amebas, aquela brincadeira toda e tal, seres unicelulares, seres que, como o vírus que não é um ser, né? Que é só um filete de. Cara, que coisa louca. E aí eu fico pensando como explicar para isso para o cidadão comum, né? Que não está preocupado com isso, ele só quer a vida dele de volta. Né? E vocês são os responsáveis por nos dar essa vida de volta. Como é que foi quando caiu para ti, tu te viu no meio desse furacão, no meio de tudo isso que está acontecendo na nossa vida, como um dos protagonistas em âmbito nacional? E a nossa Universidade Fevale protagonista disso, referência diária, Rio Grande, Brasil afora, conectado com centros mundiais, né, que estão estudando tudo isso. Vou inverter a ordem da pergunta. Primeiro, em relação à Fevale. Primeiro, esta questão da construção do protagonismo da Fevale, é preciso que se deixe claro que isso não é construído sozinho, pelas minhas mãos. Quer dizer, há uma equipe enorme de docentes e principalmente de alunos que trabalham muito duro para que o meu trabalho, por exemplo, fique fácil. É muito tranquilo
para nós chegarmos aqui, então eu poder dizer as notícias e como é que tá tal coisa, porque quer dizer, como eles fazem um trabalho muito duro no dia a dia, coletando dados, gerando dados, quer dizer, eu fico de bacana, entendendo junto com eles aquilo ali, discutindo com eles, mas efetivamente é a mesma coisa, outros professores que atuam em outras frentes e com os quais a gente, né, troca ideias e polemiza e discute e faz surgir conhecimento novo. Então, isso eu queria deixar bem claro, isso não é uma questão... Mas tu é um porta-voz, uma figura importante nesse processo todo. E aí entra uma coisa que é a seguinte, tu colocavas que a gente tem um desafio muito grande, que é esse do enfrentamento, de gerar soluções, seja do diagnóstico até vacinas, etc., né, as frentes que todos nós tentamos atuar. Mas tem um desafio que eu considero muito grande, que é esse justamente da comunicação. Eu já tinha uma experiência razoável com isso, que vinha, por exemplo, de outras coisas que a gente trabalhou, como eu falava para vocês, a questão do ambiente. Eu tive envolvido com aquele negócio que ficou relativamente famoso, talvez as pessoas não lembrem, lá da questão da contaminação das águas no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas, que é muito engraçado, né? Eu fui lá dizer aquela blasfêmia que tem esgoto in natura saindo na água no Rio de Janeiro, é terrível. A única coisa que eu fico contente é que todo mundo que falou mal de mim está preso agora, mas eu vou... Então, essa situação, assim, super desagradável, né? Às vezes que a gente tem de lidar com situações que, infelizmente, elas revelam fraquezas da nossa sociedade, né? Mas que a gente tem que passar para as pessoas, então, e isso é um desafio, colocar de uma maneira que todos entendam, né? Porque eu considero assim como para mim tem questões de economia, de engenharia, de arte, enfim, de inúmeras coisas que eu sou incapaz de entender, ou mesmo dentro das ciências médicas, das ciências da vida, eu procuro ter essa empatia, assim, dizer, não, isso daqui realmente é denso, como é que eu vou passar de uma maneira que a pessoa entenda? Então é um exercício diário. Eu, felizmente, realmente, aí, durante esse tempo sendo muito procurado, teve muita coisa perguntas, né, que chegam, a gente vai aprendendo a como responder. Esta é uma questão que para o cientista é muito delicada. É como se comunicar com o público, e é um desafio real, né, e que nós temos que assumir, e nem sempre todos estão afim, mas ela é necessária. Ô, doutor, você falou antes Fernando, falaste antes das doenças neurológicas que nos afetam, né? Teve gente que parou de comer carne por causa da doença lá da vaca louca, por exemplo. Né? E evidentemente a gente sabe que essas coisas elas começam em algum momento a fazer parte da nossa vida de tempos em tempos, cada vez uma surpresa diferente. A gente já viveu H1N1, né? A gente está puxando sempre agora da memória o que aconteceu lá 100 anos atrás, né? Essa doença que teria matado em torno de 50 milhões de pessoas no mundo, né? E quem sabe não fosse os tempos de hoje, com tanta informação e conectividade, nós teríamos um desastre nas mesmas proporções, né? Com tudo isso que a gente está vivendo, né? Sem entender tudo que está vivendo. A má notícia de tudo isso é que essas coisas virão mais vezes, com maior ou menor potencial destrutivo. E a gente ainda não terminou nem de resolver essa parada aqui, se é que tem solução, porque muitas delas não têm solução. Quero conversar um pouco sobre isso contigo, sobre essa ciência inexata, que não tem data, na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com o Dr. Fernando Spil.
volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o professor, coordenador dos cursos de Medicina Veterinária, de Biologia da nossa Universidade Fevale, presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, Dr. Fernando Spilk. Fernando, a gente conversava um pouco sobre a tua trajetória em torno disso, sobre algumas coisas que já aconteceram nos últimos tempos que a gente acompanhou, viveu, está vivendo. Vários vírus estão aí no meio da humanidade, a gente convive com eles. Vários já existem antídotos, né? Este vírus, me parece que a humanidade nunca se dedicou tanto para uma solução como está olhando para isso agora. Talvez essa seja uma boa notícia. A má notícia tu já deu para nós há uns 5 meses atrás. A tendência é que se torne cada vez mais recorrente. É possível que se torne em maior ou menor grau de letalidade, né, de disseminação. É impossível prever qualquer coisa nessa área, né, doutor? Por o nosso desespero. A única previsibilidade possível é a seguinte: esses eventos já aumentaram muito de frequência nos últimos 23 anos. Eu tenho uma associação, uma cooperação com o pessoal na Universidade da Ciências da Malásia. E quando eu estive lá em 2017, eles me levaram num lugar que para mim foi emblemático. Acho que eu nunca bati tanta foto na minha vida. No norte do país, na verdade na região central do país, a região onde fica a província, a cidade de Ipó, província de Perak. O que aconteceu nessa região? Nessa região apareceu em 1996 para 1997 um vírus chamado Nipah. Um vírus muito mais perigoso do que este que está nos acometendo agora. Esse vírus, por exemplo, o SARS-CoV-2, cada indivíduo infectado vai infectar entre 2 e 3 outros indivíduos. A taxa de letalidade dele, que é alta, não é desprezível, na faixa de 2 a 3%. O Nipah, que é um paramyxovírus, começou em suínos e ele se transmitia em humanos. Cada indivíduo infectado infectava outros 18. Nossa. E desses 18, metade morria. Ou seja... Não vou dormir hoje, doutor. Não dorme. Essa situação que ocorreu lá, e para mim aquele pessoal que trabalhou com os suínos e os humanos lá são heróis, tá? Aquilo que foi feito lá para segurar, muito bem feito, salvou a humanidade, seguramente. Depois apareceram outros vírus similares e a gente depois caminhou, né? Daí teve Zika, daí teve chikungunya se alastrando pelo mundo, teve a própria pandemia de H1N1, era esperado, mas ocorreu. Teve uma intensificação muito grande do surto de febre amarela e esse negócio não para mais. Teve SARS, teve MERS, teve SARS-CoV-2. O que está acontecendo? Nós rompemos todos os limites. Nós quebramos toda e qualquer possibilidade de conciliação com a natureza. Nós rompemos os limites planetários. Não é um negócio que nós temos que fazer amanhã, parar com isso. Não, já passou o tempo. Agora é tentar apagar incêndio. No momento que a gente faz isso, infelizmente, a gente aproxima esses vírus de nós e outros patógenos. E o que a gente pode fazer? Evitar a degradação ambiental, né, o que vai demandar com o tempo mudanças ainda mais drásticas no nosso estilo de vida, né, e vigiar muito bem, de maneira muito mais constante. Vocês devem ter ouvido falar, né? Porque tinha vírus já descobertos em morcego em 2015, muito similares a esse, etc. Sim, vinha sendo vigiado, mas a gente ainda... Nós temos tecnologia, nós sabemos como fazer, mas nós não temos investimento, massa de ciência no mundo inteiro para realmente fazer as condições para que a gente evite esses perigos a partir de agora. Então, isso tem que aumentar muito, a consciência da sociedade de que o século XXI não pode ser só o século da sociedade do conhecimento de maneira abstrata. Não, chegou agora a hora em que isso tem que ser a realidade. Sem isso, esse modelo que nós temos de economia muito baseado
né, na globalização, no processo de crescimento do bolo, nem sempre com a devida distribuição econômica, mas muito baseado na exploração e no avanço das fronteiras agrícolas e industriais, ele não vai dar certo. A gente precisa criar, primeiro, maneiras de trabalhar melhor isto e também de se defender, né, ou de prever, antever de maneira mais adequada esses novos desafios, né, e aí poder gerar vacina mais rápido, poder conter melhor os surtos e por aí vai. E mais cidadania vai ajudar pra caramba também. Então, falando em cidadania, doutor, esse vírus lá na Malásia, ele também era comunista, doutor? Rapaz, eu não sei o que os vírus têm, que eles têm essa implicância com a humanidade, com a economia. Mas é uma coisa que vem com eles. Sabe, é justamente o que eu falava. O que que acontece, né? A gente cria animais demais no mesmo lugar. A gente destrói floresta demais para poder expandir tal coisa. E ali já tem micro-organismos, né? Já tem, quer dizer, não vem nada de Marte, tudo está aqui Uhum, dentro. Então, uhum. a partir do momento que a gente rompe com esse equilíbrio que a natureza tem, nós ficamos expostos, Parece né? que se pular de um organismo para outro, como é de um bicho para a raça humana, não é uma coisa exatamente tão simples, invariavelmente. Felizmente não. Felizmente não. Se a gente for considerar o banco de dados, por exemplo, que se tem de novos possíveis beta-coronavírus, são centenas. Felizmente não chegaram até a espécie humana, foi chegar esses, É um horror ultimamente, conversar esses contigo, Fernando. É um três. horror. É um horror, mas também tem uma notícia boa, quer dizer, Opa. um monte está lá e não chegou. É bem como tu disseste, é mais difícil. Mas as ameaças existem, gente. A gente precisa acordar. Isto que está acontecendo, meus amigos, vinha sendo avisado há muito tempo. Há muito tempo. O So- cinema demonstra Sob isso. esse ponto de vista, nossa, quem não curtiu os Dois Macacos e sofreu com aquilo tudo, isso, Ágil. isso tudo que a gente está vivendo hoje, que talvez volte ao nosso velho normal, tá? Este é um legado que fica, pelo menos para os investidores em pesquisas, para as universidades, para os governos, a gente tende a ter alguma manutenção desse avanço que nós tivemos que ter por conta da pandemia? Esse é um desafio que a gente quer ver resolvido. O que que acontece? Teve a pandemia de Zika, teve uma enxurrada de investimento nas universidades, nos grupos de virologia e nas áreas correlatas. Agora também está havendo investimento, né? Às vezes prejudicado pela burocracia e outras questões, mas está havendo. Qual a continuidade disso? Porque sem continuidade a gente não fica pronto para novos desafios. E quanto à questão da formação e das questões assim de, de ter mais gente preparada para trabalhar, acho que isso sim, isso será um legado que a gente não precisa ter medo. A gente está tendo uma formação de pessoal nesse momento em dezenas de grupos no Brasil, que provavelmente, oxalá, na próxima pandemia, aí, o Fernando dê 2 entrevistas e divida com mais muita gente aí que está se preparando cada vez mais para poder enfrentar isso e com a mão na massa. Mas efetivamente a gente precisa, Rodrigo, de uma reconstrução do que são as prioridades, né, ao longo do Perfeito. tempo. Né? Então, Evidentemente que eu brinco muito com isso, porque né, nos tira o ar de pensar em tudo que virá pela frente em algum momento, de alguma forma, mas porque é uma forma de aliviar a negação, né, que a gente assiste tanto, né? Mas é claro que a gente quer mesmo alertar as pessoas não para a neurose coletiva, né? Para a histeria, mas para que a gente tenha cada vez mais uma consciência coletiva, né? A busca de uma nova cultura em torno de como lidar com tudo isso. Doutora, a gente olha para o HIV, por exemplo, que levou vidas, né? Milhões de vidas de gente muito famosa, de gente muito anônima, enfim, sempre nos choca mais quando é uma pessoa famosa, né? A gente perdeu aí Jesus, a gente perdeu aí
Fred Mercury, por aí Renato vai. Russo, tanta É, gente, é, Betinho, milhões de pessoas maravilhosas e milhões de anônimos é isso. maravilhosos, né? E ainda não tem uma solução definitiva para isso, né? Quer dizer, se chega a um domínio interessante da doença, né? Por que a gente acha que com o corona vai ser diferente? A gente está achando que está vindo aí. E as pessoas sossegaram, relaxaram. A gente não quer. Eu quero a minha vida de volta logo. Mas, evidentemente, eu tenho tentado respeitar muito tudo isso. Mas a gente naturalmente, eu, doutor, me considero uma pessoa consciente, naturalmente vou relaxando. Não dá para relaxar Mas é natural, até porque a gente cansa, né? muito. Agora, a gente precisa se policiar, ajudar a conscientizar as pessoas que estão próximas ou não da gente. Nesse ponto, a função da imprensa é fantástica. É claro que são coisas um tanto quanto diversas, né? O HIV ele causa uma doença crônica que fica muitos anos com o paciente. Um vírus extremamente variável, então aí é um dos desafios da vacina, não o único, né? Já a Covid, uma doença que vem do SARS-CoV-2, que mata relativamente muita gente, que é rápida, muita gente, felizmente, se recupera, mas é uma doença aguda, ela fica algum tempo com o indivíduo, como sabemos, pode até reinfectar, como já se sabe, mas ela não é uma doença que vai ficar para o resto da vida, né? E existem alguns esforços de manejo e parece ser um vírus um pouco mais bonzinho com a gente para que a gente tenha uma vacina que funcione pelo menos por algum tempo, etc. Mas assim, alguns desafios entre os dois são iguais, né? Quer dizer, o HIV na questão, né, do preconceito que existe em relação às vias de transmissão, né? Uhum. A questão da prevenção, a mesma coisa com a Covid-19 em relação à questão da transmissão e etc. E principalmente, eu diria assim, nas questões da prevenção, né? Então, esse fenômeno de negação, né, ainda mais alimentado às vezes por outras crenças, etc., para as duas questões, revelam. Hoje de manhã eu tinha uma conversa com o pessoal, estava participando de uma coisa, de uma reunião com colegas portugueses, né, mas uma reunião televisionada para o mundo inteiro, e alguém me perguntou da plateia online, né, por que o Brasil se deu tão mal com a Covid-19? E eu tentei dar um monte de explicações biológicas e furar, assim, tentar me escapar, né? E no fim, eu fui obrigado a dizer, questões sociais e econômicas, né, nos empurraram para isso. Em parte, é o mesmo problema que nós temos com HIV e com o controle de outras viroses também. As próprias viroses transmitidas por mosquitos, o que é? Nada mais senão outro reflexo terrível da nossa desigualdade, né, do mau manejo da água, né, da gente não ter água todo dia e precisar, em áreas mais carentes, precisar acumular água, O que que leva alimenta a gente não ter um confronto mais duro contra uma dengue da vida, né, doutor? os vírus amam o Brasil. Que Os vírus frase é adoram. essa? Nós damos a eles, nas mais variadas, desde uma virose de transmissão sexual até uma virose de transmissão pela água, uma virose de transmissão por mosquitos, ou pelo ar, nós damos todas as condições necessárias. A E, gente está vendo desse protagonismo de vocês várias descobertas, né? A questão do vírus no esgoto, do não potencial de contaminação a partir disso, mas dessa presença. A gente viu agora, né, recentemente, a questão de casos onde a Covid acontecia junto com o sintoma gripal, né, junto com a gripe mesmo, né, eu não sei qual era o vírus da influenza comum, enfim. Um estudo nosso aqui da nossa Universidade Fevale, né? O senhor olhando para tudo isso, dá para enxergar que essas vacinas que estão em testes aí, elas poderão ser efetivas em nos trazer uma certa normalidade, mesmo que a gente não queira aquela normalidade exatamente da não racionalização, né? Mas de ter uma vida de convívio social como o brasileiro também ama, né? De estar com as claro que sim. pessoas, de abraçar, de fazer churrascada juntos, de ter um casamento com seus convidados, né? De ir para a escolinha, de ir para a aula, de coisas tão simples quanto ir ao teatro, ao cinema, como o doutor falava do cinema. Dá para levar a fé?
Eu acho que nós temos tudo exercício de futurismo. E como eu sempre digo quando vou falar sobre isso, eu torço para estar enganado. Eu acho assim, nós vamos ter uma primeira geração de vacinas que nos vai permitir ter uma retomada cuidadosa e mais ampla das atividades, sem dúvida, mas ela não vai excluir a necessidade de tomarmos determinados cuidados, quais sejam monitorar a frequência da doença, a circulação do vírus, usar máscara nas épocas em que, pelo menos no ano que vem seguramente, nas épocas em que ele estiver mais ativo. Vão acontecer casos em algum momento, mas isso vai nos dar tempo para conhecer adequadamente a relação, o que as vacinas várias, ainda bem que são várias e são capazes de nos dar, essas vacinas da primeira geração. Os cientistas que trabalham na área vão poder melhorar, aprimorar isso. Aquelas que são mais demoradas de desenvolver, também porque serão mais eficazes, a gente vai ter tempo para fazer isso. E aí a gente vai precisar muito, de novo, da civilidade da sociedade, porque vamos ter que nos vacinar, independente do quanto estejamos expostos ou não. Vamos ter que repetir essa vacina. A vacina vai ter que ser repetida quase que seguramente, a gente já sabe isso, seja qual for, né? E a gente vai ter que ter ainda muita cautela, muita paciência, porque o nosso esforço como humanidade vai ser tentar debelar esse vírus ao máximo, e a gente não vai conseguir provavelmente esse gol antes de alguns anos. Nós esperamos, com tudo correndo muito bem, lá por 23, 24, a gente esquecer dele. Tomara que não tenha outra bucha acontecendo ali no caminho logo ali adiante, mas mesmo assim, citaste aí da influenza. Meus amigos, a influenza que causava 680, 700 casos notificados, alguns óbitos todo ano no Rio Grande do Sul. Esse ano aqui na universidade nós achamos 2 casos, sendo que um deles uma co-infecção, né? No momento que falamos aqui, gravamos essa entrevista, uma co-infecção com SARS-CoV, mas assim, a frequência baixou enormemente. O que foi? Máscara, a etiqueta social toda necessária nesse momento, né? Então, a vacinação, as pessoas readeriram à vacina de influenza. É maravilhoso isso. Então, veja, se a gente tomar cuidado e a gente tiver aprendido algumas coisas, a gente vai conseguir se virar bem com outras doenças também. Mas vai ser aprendizado igual, vai ser um momento que a gente vai ter mais uma ferramenta de controle importante, que vai ser a vacina. Mas a gente vai precisar continuar atento. Doutor, fica o meu abraço, limpinho, tá? E a distância digital aqui, mas sobretudo o meu carinho e meu agradecimento pelo trabalho, em teu nome, pelo trabalho que todos vocês realizam. E aí eu falo da nossa Universidade Fevale, mas falo dos cientistas de todo mundo. Eu te agradeço demais, Rodrigo. É muito bom a gente poder falar um pouco das coisas que a gente faz, da gente, etc. Então, agradeço muito o espaço e mando da mesma forma um abraço virtual a todos que nos assistiram. E tomara que em algum momento, em breve, ainda que talvez de máscara daqui a pouco, mas que a gente possa de fato fazer uma outra conversa dessa, quem sabe até com mais gente, e animados, né, vendo a luz no fim do túnel que vai chegar. Amém! Hoje numa conversa de peso com o professor, coordenador dos cursos de Medicina Veterinária, de Biologia, presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, Dr. Fernando Spilk. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.